porque isso aumenta o alcance e com o aumento do alcance a mensagem passa melhor, passa com mais intensidade, que no fundo é isso que nós aumenta queremos. o alcance. Na falta de voz na comunicação social, que é o tema de hoje, aquilo que nos interessa é fazer passar a mensagem pelos nossos próprios meios. Peço ainda também, além disso, que caso queiram que eu fale de algum outro assunto, algum outro tema nos próximos diretos que vou fazer, porque eu tenciono começar agora uma série de diretos, não de modo regular, não vou comprometer-me com isso, mas se puder fazer um por semana, um de 10 em 10 dias, falo-ei com muito gosto. E, portanto, se quiserem deixar mensagens com sugestões de temas, como digo, eu vou ler as mensagens todas e vou ter isso em consideração. Então, vou entrar agora, que já passam das 9h30, 2 minutos, e eu gosto da pontualidade. Vou entrar no tema. E o tema de hoje, que é o primeiro deste conjunto de diretos que farei, é dedicado à comunicação social. Chama-se Comunicação Social, um cartel de bandidagem. Cartel porquê? Porque, no fundo, o cartel é uma concertação de empresas ou entidades concorrentes com um objetivo comum. Eles entram em entendimento e perseguem um fim que é comum a todos eles e que é superior e está para além da própria concorrência. Isso é que é cartelização. E hoje em dia a comunicação social, quer a nível nacional, quer a nível internacional, comporta-se como um autêntico cartel. Bandidagem. Porquê que é bandidagem? Porque um sinónimo, bandido tem vários sinónimos, todos eles válidos, mas pode-se considerar como bandido um malfeitor, aquele que prejudica o próximo, o que é desonesto, mau caráter, ou seja, que se rege por condutas ilícitas. Por isso, realmente a comunicação social comporta-se como malfeitora, mau caráter, desonesta e que prejudica o próximo, porque na verdade, e como vou tentar demonstrar nesta intervenção, na verdade a comunicação social prejudica as populações, prejudica as pessoas. Quando eu pensei na estrutura desta conversa, entendi que primeiro tem que haver uma contextualização para enquadrar o tema. E inevitavelmente teria de falar em mundialismo, em nova ordem mundial. Mas comecei a pensar, se eu vou falar em mundialismo e explicar um bocadinho a gênese disto, vou ter que me alongar e desviar-me do tema que nos traz aqui. E por isso resolvi não o fazer, porque isso daria matéria para um direto só por si, ou vários. Então entendi não o fazer, porque vou dar por adquirido que aqueles que estão aqui a ouvir, que estão interessados, dão por, como digo, dou por adquirido que reconhecem que existe um processo de mundialização, de globalismo mundialista que está em curso, sobretudo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, embora já tenha iniciado bastante antes, com a Revolução Francesa, com a maçonaria, com o sionismo, mas está em processo muito mais acelerado desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, eu vou dar por adquirido que todos estamos de acordo que isso realmente existe. De resto, quem nem sequer concordar com isto, não vai concordar com nada do que eu vou dizer e, portanto, perderá o seu tempo se estiver a ouvir. Ora, a construção da nova ordem mundial, que está em passo acelerado, no fundo, trata-se da concentração de poder e de todos os recursos naturais e de toda a economia mundial nas mãos de uma elite que representa talvez 2% da população mundial e que está apostada em tudo fazer para conseguir garantir e perpetuar todo o poder e toda a economia e toda a finança do mundo nas mãos dessa minoria ínfima. Para tal, tem de conseguir subjugar
todos os povos, todas as nações, para conseguir alcançar o seu fim e, sobretudo, conseguir consolidá-lo. Porque é evidente, já todos percebemos que existe uma nova ordem mundial que detém o poder do mundo, são os donos do mundo, mas o papel deles é quererem perpetuar e consolidar isso mesmo. Então eles precisam de subjugar as pessoas. Eu, quando se fala em pessoas, estou a falar em populações, no povo, de modo geral. E para subjugar, têm de arranjar estratégias para os tornar submissos e, a seguir, escravos. Nós, estou a falar de nós, população, e a seguir, escravos. De resto, eles dizem uma barbaridade como não terás nada e serás feliz. E muita gente come isto e aceita. Isso é que é triste. Isso é o estágio, é o grau de escravatura. Não serás nada e o serás feliz é evidentemente um engodo. Ora, para que eles consigam alcançar esse objetivo de subjugar as pessoas, de as submeter, precisam impreterivelmente de derrubar, de destruir, de aniquilar todos os obstáculos que sejam resistência a essa construção da nova ordem mundial. Porquê? Porque são esses obstáculos que dão força às populações. E estou a falar concretamente de religião católica, entenda-se, porque estamos a falar do Ocidente. É aqui que está o centro do mundo. Queiram ou não, o Ocidente é que mais contribuiu para o desenvolvimento da humanidade, isto não negando que houve civilizações importantíssimas, antiquíssimas, como o Egito, a China, mas nos tempos, enfim, desde o cristianismo e um pouco antes, é o Ocidente é que tem contribuído para o desenvolvimento, para a matriz cultural do mundo civilizado. E, portanto, a nova ordem mundial precisa de derrubar todos os valores e referências que se prendam com a religião, que se prendam com a família, que se prendam com a própria dignidade do ser humano, que se prendam com a ideia de nação. Porque enquanto as pessoas tiverem esse tipo de valores, agarrados a eles, resistem a qualquer tentativa de destruição da sua própria essência. Quando o caos estiver semeado, quando as pessoas tiverem perdido todas as referências e valores, aí eles conseguem dominar. Isso é o objetivo e são as estratégias que eles utilizam. Ora, como é que o fazem? Como é que eles conseguem aniquilar esses valores? Obviamente não é de um dia para o outro, não é à bruta. Eles têm todo o tempo do mundo. Então há duas grandes características ou aspectos que eu queria aqui salientar da nova ordem mundial. Que é construírem estruturas supranacionais, estruturas apátridas, que com isso consigam anular a ideia e o poder das nações. Falo da ONU, OMS, União Europeia, falo de organizações secretas e sinistras como o Trilateral, Bilderberg, sionismo, ou seja, onde se joga o xadrez mundial nos bastidores. Umas organizações secretas e outras não secretas, como nomeadamente a ONU, esse bando criminoso, essa máfia que domina e subjuga o mundo, através destas estruturas supranacionais, eles conseguem ir aniquilando o poder das nações. Isso por um lado. Por outro lado, impulsionando todo um conjunto de agendas de destruição desses valores, substituindo-as através de uma engenharia social por contravalores, por mais aberrantes que sejam. E é isso que tem levado a cabo ao longo destas imensas décadas. Eu vou dizer 2 ou 3 agendas, mas, por exemplo, o feminismo. O feminismo, neste momento, vai na terceira vaga. O primeiro feminismo começou antes da Segunda Guerra Mundial. Mas, como digo, eles jogam com o tempo. Têm todo o tempo. E, por isso, vão por etapas, por degraus,
agendas dispersas, uma aqui, outra acolá, é o feminismo, houve uma altura que diziam que já não haveria comida para toda a população mundial, isto nos anos 60, começam a falar em aquecimento global, depois já mudam para alterações climáticas, agora já é emergência climática, e as agendas de constrangimento daquilo que é a nossa vida normal vão galgando. A agenda da imigração, da substituição populacional, a agenda de LGBT, a agenda do clima, enfim. Todas essas agendas, cada uma que tem avançado com ritmos diferentes, todas elas agora estão-se a sincronizar. Então todas agora, parece que de repente vem tudo ao de cima e vão todas confluir na maldita Agenda 2030. Isto era o enquadramento básico que eu queria fazer. Como é que eles promovem estas agendas? Justamente através da finança, da grande finança mundial, que financia as ONG, que financia todas estas causas através da esquerda. Eles nunca fazem através da direita. Porque a esquerda é que é por natureza destrutiva. A esquerda é que é por natureza mentirosa. A esquerda é que é por natureza contra certos valores que informam a nossa própria sociedade. Eles são contra as forças da ordem, eles defendem um mundo sem bandeiras nem fronteiras, eles defendem o igualitarismo e, portanto, é financiando a esquerda uma quantidade incrível de ONGs e todas essas causas é que eles conseguem justamente promover essas agendas. Portanto, há uma finança internacional, os Soros, Rockefeller, Rothschild, Bill Gates, todos eles a financiar, cada um nas suas áreas, a financiar estas bandeiras via esquerda e idiotas úteis. Os idiotas úteis são aqueles incautos que, eu vou dizer a expressão, emprenham pelo ouvido, pela propaganda e vão atrás disto tudo. É com esses que eles contam. E, por via desse financiamento, essa esquerda, já há muito tempo, que claramente ganhou o combate cultural. Não por mérito deles, mas por financiamento e por força. Eles ocuparam, na verdade, apoderaram-se de 3 áreas absolutamente essenciais para a propaganda e para, no fundo, para a formatação, para a manipulação das mentes. Essas áreas são a educação, a universidade e a comunicação social. É aqui então que entro já no tema da comunicação social, que é uma área importantíssima, poderosíssima, que está nas mãos da esquerda, cujo dono é a finança mundial, mas de propaganda, de propagação daquilo que está delineado na estratégia da nova ordem mundial. Essa comunicação social, no fundo, promove um processo de imbecilização coletiva das populações através, sobretudo, de 2 características. Eu diria, uma, a manipulação. A comunicação social manipula. Visa, com essa manipulação, a regimentar o maior número possível de pessoas, os tais idiotas úteis, os incautos, os que papagaiam aquilo que diz a comunicação social, porque, disseram na televisão, olha, como disseram na televisão, passou a ser dogma, passou a ser verdade, não é? Sobretudo quando na televisão dizem que são estudos científicos. Eles apoiam sempre em estudos científicos da mentira, mas para enganar as pessoas. Por isso, uma das maneiras que este tentáculo do mundialismo, este tentáculo fundamental do mundialismo, que é a propagação das suas agendas, que é a comunicação social, uma das maneiras de conseguir os seus objetivos é através da manipulação das mentes, para arregimentar pessoas para o seu lado contra o inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo são justamente todas as pessoas que se opõem ao galgar destas agendas, que não se revêem nelas, que sabem que isto é tudo uma mentira, e volto a repetir, agenda do clima, agenda LGBT, agenda de destruição da família, a cultura de morte,
etc, etc, etc. Toda e qualquer pessoa que se oponha a isto, que não aceite esta imposição, é automaticamente o inimigo. Portanto, há naturalmente vários inimigos, mas desde logo, e à partida, o inimigo são as pessoas da direita que não seja a direitinha cobarde, frouxa e fofa. Estou a falar de uma direita forte e convicta, e desde logo os nacionalistas, pessoas que se tenham insurgido contra a fraudemia e a obrigatoriedade das máscaras e os confinamentos e toda essa palhaçada criminosa. Ou seja, esses são o inimigo. Portanto, manipulação. E por outro lado, a segunda via que eu entendo, isto é a minha análise, de atuação da comunicação social, ou seja, dos donos da comunicação social, é através da estupidificação. Manipulação, estupidificação. Tornando as pessoas autênticos seres alienados, com gostos e motivações rasteiras, completamente a rastejar no chão, mesmo alienados. Com isto, alienação e manipulação dominam as pessoas. Só fica de fora quem é esclarecido, quem é combativo, quem não aceita. Tudo isto estava previsto. Tudo isto está muito, muito, muito bem delineado e está a tomar proporções cada vez mais fortes. De tal modo, eu sou, por natureza, otimista e sei que o combate, a luta, exige de nós, exige sacrifício, exige sangue, suor e lágrimas. E para mudarmos o mundo temos de dar o corpo às balas. Eu sou para reconhecer isso, mas sou otimista na medida em que sei que não há vencedores nem vencidos definitivos. Mesmo que sejam duradouros, não são definitivos. A história tem-nos mostrado isso. Não há impérios que não venham a cair mais dia menos dia. Um dia é o da caça, outro é o do caçador. E por isso, como estas agendas estão-se a tornar de tal maneira agressivas, a comunicação social de tal maneira agressiva, começa a haver muita gente a abrir os olhos e reagir. O que acontece é que eles já ganharam muito terreno e têm muita, muita força, e as pessoas que são os chamados resistentes, que eu chamo resistentes, estão muito mais fragilizados. Mas quanto mais tarde reagirmos, quanto mais tarde lutarmos, pior será. Então, comunicação social. É fundamental a nova ordem mundial, como dizia, dominar a comunicação social, cartelizá-la, e se olharmos para trás, eu ainda sou do tempo, olhando para os anos 60, olhando para os anos 70, as televisões eram independentes na medida em que não pertenciam a nenhum grande grupo. Os jornais também, era cada jornal de per si, as rádios e por aí fora. Também é natural que, e isso é compreensível, que existissem linhas editoriais. Toda a gente sabe, pelo menos nos anos 60, 70, e por exemplo em França, para não estar agora a falar de Portugal, toda a gente sabe que o Figaro era um jornal mais à direita, uma linha editorial mais à direita. O Le Monde, por exemplo, mais à esquerda. Ambos dentro do sistema, obviamente. Eu estou a falar de uma direita dentro do sistema. Mas havia linhas editoriais, havia uma certa independência nos jornais. Cá em Portugal também. Qualquer pessoa sabia que o Diário de Lisboa era um jornal altamente esquerdista. O jornal O Dia era um jornal mais com uma linha editorial mais de direita. Hoje temos o Diabo, por exemplo. Mas nessa altura era possível perceber-se essas coisas. Hoje em dia, não acham estranho que seja tudo, no essencial, e tudo igual? As televisões, os jornais, todos os órgãos de comunicação social, privados ou estatais, todos afinam pelo mesmo diapasão, no essencial. É evidente que neste jogo do sistema, é evidente que há um faz de conta, há uma encenação. Aparecem alguns comentadores que supostamente são de direita ou atenção, mas estão todos confinados às 4 linhas que o sistema permite, às 4 linhas do politicamente correto, do politicamente aceito. Ou, caso contrário, perdem o pio. E, portanto, está tudo muito confinado.
quase toda a comunicação social alinha pelo mesmo diapasão, mesmo quando dão voz a algumas vozes ligeiramente dissonantes daquilo que é a esmagadora maioria. Ou seja, não há grandes diferenças substanciais, porque toda a comunicação social toda a comunicação social hoje em dia tem dono. Esse dono, a grande finança internacional. São todos muito semelhantes. Aliás, eu no outro dia deparei-me com... É que os próprios privilegiados do sistema reconhecem isso mesmo. Eu não preciso de inventar. No outro dia, a seguir ao jogo de Portugal, agora este último, por acaso vi, porque eu já não ligo a futebol. Eu adorava, agora desculpem desviar-me um bocadinho, mas eu que adorava futebol já há mais de 20 anos que não ligo a futebol, porque está completamente prostituído. Quando se fala em seleção nacional, é dita nacional, aquilo não é nacional, nem coisa nenhuma, nem a nossa, e sobretudo algumas outras não são nada nacionais. Mas eu por acaso admiro, aprecio muito Cristiano Ronaldo, acho que é um homem com imenso mérito, e agora todos lhe caem em cima, porque as pessoas são muito ingratas e as pessoas passam de bestial a besta em 2 tempos. Bom, mas isto não me quero desviar. Então, eu vi no Twitter um comentário de uma pessoa que cascava no Cristiano Ronaldo, um senhor chamado Pedro Marques Lopes, que é um comentador residente na estação de televisão SIC, e cascava e dizia: o Correio da Manhã elogia o Cristiano Ronaldo porque ele é acionista. No fundo, as pessoas reconhecem. A comunicação social obedece ao dono. Eles não são independentes, não são imparciais, não têm ética. Obedecem ao dono, ponto. E tem de ser assim. E não conseguem fugir das 4 linhas. Bom, então, e sem mais demoras, vou aqui tentar analisar como é que a comunicação social atua para chegar aos seus fins. Eu tinha dito há pouco estupidificação e manipulação. Disse na ordem inversa, mas agora vou começar pela estupidificação. É preciso ver que, quando se fala em comunicação social, não estamos a falar apenas em programas noticiosos, de notícias. Não. A comunicação social é muitíssimo mais abrangente do que isso. Desde o facto de ter revistas cor-de-rosa, até ter jornais desportivos, canais temáticos, mas em todos esses órgãos, mais ou menos genéricos ou mais ou menos enquadrados em algum assunto, em todos eles é possível ir formatando as mentes, sobretudo nos genéricos e nas notícias. Mas a estupidificação, sobretudo, entra por onde? Vou dar exemplos. É inacreditável, desde há muitos anos esta parte, o tempo que os telejornais dedicam ao futebol, por exemplo. As páginas e páginas de jornal dedicadas a discutir o sexo dos anjos no futebol. Os programas infindáveis de debates de peixarada a discutir o sexo dos anjos do futebol e as negociatas e se o árbitro apitou bem, apitou mal, etc. Isto é uma das formas de estupidificar as pessoas, de as alienar do seu dia-a-dia. É pão e circo. Outra, através daqueles programas, eu estou a falar de comunicação social, através daqueles programas estupidificantes, aberrantes para atrasados mentais. Os Big Brother, a Quinta das Celebridades, e são tantos, já nem sei. São a coisa mais aberrante, mais imbecil que se possa imaginar, mas que, neste processo de estupidificação das pessoas, de imbecilização das pessoas, vai arregimentando, vai alienando essas mentes. Essas pessoas tornam-se altamente manipuláveis, altamente submissas. Papam tudo o que a televisão lhes impinge, tudo. E depois, não posso também esquecer de falar de novelas, de séries, que passam imensa mensagem de modo mais ou menos direto, de modo mais ou menos dissimulado. E nessas, não digo todas, obviamente, mas sobretudo as novelas são ótimos canais de passar mensagens dessas agendas, em que o homem branco é sempre mau, mal formado, é o homem branco, o católico,
o que defende a família, é sempre a pessoa má, mal formada, mal encarada. E depois há sempre o casalinho não, parelha homossexual, que são pessoas muito bonzinhas, toda a gente gosta delas, ou então os casais multirraciais, enfim. Há claramente há um enviesar da realidade para as agendas que eles querem promover. Isso é parte da estupidificação. Agora vou diretamente falar da manipulação, e essa entra diretamente pelos programas noticiosos, pelos debates, pelos painéis residentes, pelos comentadores que aparecem nos telejornais, pelos colunistas residentes nos jornais, que escrevem sempre. Isso é que é a grande manipulação. E aqui entra o total domínio da esquerda. É evidente que nem todas as pessoas que têm posições ou cargos ou lugar na comunicação social, nem todos são de esquerda. Eu sei que não. Alguns até são ditos de direita que nem sequer são de direita. Esta imbecilidade de chamar direita ao PSD, por exemplo, só mesmo em cabeças tontas, porque a social-democracia, e aliás o próprio Sá Carneiro se dizia de esquerda e socialista, e portanto isto é, mais uma vez, um faz de conta, e nós não podemos aceitar, assim de ânimo leve, que este é um comentador de direita, este é de esquerda. Não, um é de esquerda radical, outro é de esquerda centro, outro é de centrinho direito, outro é de direitinha, mas a comunicação social está tomada essencialmente pela esquerda, ou pelos politicamente corretos, como dizia há pouco, enquadrados dentro das 4 linhas que estão completamente condicionados. Mas vejamos, eles dominam no essencial tudo. Os diretores de programas, os diretores de informação, os pivô, os colunistas, os comentadores. É que é inacreditável. Todos estes painéis de comentadores, em todas, é tudo esquerdista ou perto disso, ou submissos e frouxos. Ora, isto obviamente tem consequências. É óbvio que isto tem consequências. São anos e anos e anos de matraquear e de propagandear, e as pessoas vão assimilando. Só não assimila quem não quer assimilar. E nesses enquadro-me a mim e a tantos que estão como eu e pelos quais sinto o maior orgulho. Depois, o que é que fazem além disso? Eles tomam o lugar de juízes, de deuses, sentem-se cultural e moralmente superiores, e eles é que definem o que é o bem e o que é o mal. Obviamente, o que é o bem e o que é o mal? O bem é as suas agendas e todos aqueles que as papagaiam, quer por convicção, quer por idiotices, tais idiotas úteis. O que é o mal? O mal está em todos aqueles que defendem aquilo que é a nossa ancestralidade, que são os nossos valores de sempre, que é a família, a pátria, a religião, a vida, a normalidade biológica, natural, sexual. Ou seja, todos aqueles que defendem aquilo que são as nossas referências ancestrais, históricas, tradicionais, esses é que são os maus. E, portanto, o combate trava-se entre estes que defendem isso e aqueles que têm a faca e o queijo na mão, que é a nova ordem mundial, através da comunicação social. E, portanto, agora, quando eu falar em nós, já sabemos, nós inclui um vasto conjunto de pessoas. Não têm que ser todos iguais, obviamente, mas são aqueles que, de alguma forma, se opõem àquilo que está a ser implantado, desde a substituição populacional, aos LGBT e por aí fora. Portanto, eles é que definem o que é o bem e o que é o mal. E a partir daí, tratam de forma discriminatória o inimigo. Repito, nós somos tratados de forma absolutamente discriminatória. Como? Através do banimento, é uma censura ensurdecedora, não termos voz, e eu falo pelo Ergt, não tem voz, ponto, pura e simplesmente, é banido. Já o Pacheco Pereira, há muitos anos,
E é insuspeito, é um comentador residente, era na candidatura do Círculo, é um homem do PSD, da ala mais esquerda do PSD, mas, e portanto é insuspeito, ele dizia, há um banimento por parte da comunicação social ao PNR. Ele criticava isso, por ser uma hipocrisia, uma cobardia, etc. Portanto, é o banimento, é a censura. Estes hipócritas dos tempos atuais, os defensores da liberdade de expressão, que enchem a boca de liberdade de expressão, esses hipócritas, como são hipócritas, são mentirosos, não chamam censura. Chamam o nome eufemístico, pomposo, de critérios editoriais. Através desses critérios editoriais, decidem o que é que tem voz e o que é que não tem voz. E assim não se sentem a censurar. São critérios editoriais, nós temos que aceitar. Pronto. E depois, ao falar em comunicação social, temos que pensar nas ramificações todas, nomeadamente nos meios da internet, nas redes sociais, etc. É o constante castigo aplicado pelas diversas redes sociais por entenderem que estamos a violar as normas de comunidade. Ou seja, qualquer coisa que é dita, que ponha em causa as vacinas, que ponha em causa a promoção LGBT, por exemplo, a pessoa, se não tem cuidado no que está a escrever ou que está a dizer, é logo castigado porque está a violar as normas de comunidade. Isso é pura censura. E tem que ver com os grandes grupos que dominam a comunicação social, com o tal cartel da bandidagem. Depois, quando essa comunicação social é obrigada por lei a dar alguma voz, eu falo, por exemplo, e em relação ao ERGT, em campanha eleitoral, temos de ir a debates, claro, mas são debates em que é ali tudo condensado, 5 minutos, num debate, enfim, contra horas e horas e horas, enfim, de candidatos que estão em partidos com representação parlamentar. Ou quando fazem cobertura de campanha e vão à rua e entrevistam, ainda nesta última campanha para as eleições europeias, a única vez que o ERG passou na televisão, o nosso candidato, o Rui da Fonseca Castro, que foi entrevistado numa ação que fez no Porto, eu tive a reparar, foi numa parte do telejornal, que passou uns miseráveis segundos e até escolhem uma intervenção mais ou menos inócua, ou seja, nada que fosse assim combativo, porque é evidente que, sendo o Rui da Fonseca Castro um homem altamente combativo, que choca de frente, não tem papas na língua, mas aquilo que puseram foi uma coisa mais ou menos inócua. E passou apenas uns segundos. E logo a seguir, um outro partido, sem representação parlamentar, passou muito mais tempo. Mas porquê? Porque é um partido que faz parte do sistema. Não é? Portanto, há também esta profunda desigualdade, mas profunda desigualdade na atribuição de tempo, mesmo quando são obrigados. Depois há outra coisa, que é a falta de direito de resposta. Ou seja, quando das vezes em que falam em nós, agora estou a falar em nós, nacionalistas, nós combativos, quando falam em nós, falam sempre da terceira pessoa. Falam de nós. Mas nunca dão a oportunidade de falarmos da primeira pessoa com o direito de resposta. Viu-se agora, no caso mais recente, numa iniciativa promovida pela Associação Habeas Corpus e pelo ERCT, em parceria, porque estamos a trabalhar em parceria, e que foi protagonizado justamente por Rui da Fonseca Castro, naquela apresentação de um livro de uma escritora que promove a homossexualidade e a pedofilia entre crianças. E o que é que acontece? É que isso passou em todos os órgãos de comunicação social, ela foi entrevistada e nunca tentaram sequer chegar à fala com este lado. Nunca chegaram à fala com Rui da Fonseca Castro. E atenção, SIC, quando o Rui da Fonseca Castro disse que queria ser convidado para ter o direito ao contraditório, o direito de resposta, até dia 15, isto é para levar a sério. É até dia 15. Nós não podemos ser otários. E, portanto, não podemos consentir nesta discriminação, neste terrorismo mediático que promove tudo o que é mau e faz um autêntico banimento àquilo que eles consideram o inimigo, mas que, no fundo, somos nós que defendemos
o bem. Adiante. Hum, e depois há outra coisa que é absolutamente entra pelos olhos de qualquer um, que é a questão dos rótulos e dos juízos de valor. Hum, Sempre que falam de nós, têm que pôr um comboio infinito de rótulos pejorativos. Eles nunca podem falar em nós sem dizer antes um ou dois ou três ou quatro adjetivos. São os negacionistas, é o juiz negacionista. Quando falam de qualquer pessoa do sistema, seja direitinha, seja de esquerda, falam da pessoa, ponto. Quando falam de algum dos inimigos, isto é, nós, há sempre isto. O negacionista, o extremista, o não sei quê. Quer dizer, isto é de uma desonestidade, é de uma falta de ética gritante. E depois falam sempre nisto, é o incentivo à violência, o discurso de ódio. Isto é a maior cobardia que se possa imaginar. É de uma cobardia dizer isto, o discurso de ódio. O que é que isso quer dizer? É porque se discorda das ideias? Então eu pergunto, o que é que a esquerda sente em relação a nós? É carinho? É amor? Ou é ódio? Eu não tenho nenhum problema em dizer, com toda a clareza, preto no branco, eu não tenho ódio a pessoas. Não tenho ódio a pessoas enquanto ser humano. Mas odeio ideias. Odeio agendas. Sim, tenho ódio, qual é o problema? O odiar é desejar o mal. Eu desejo o mal a certas agendas, a certas ideologias, a certas causas. Claro que sim. Mas isso há algum problema? Agora, o que acontece é que a maneira como é dito aqui são os bonzinhos, os tolerantes, aqueles que compreendem que a ciência diz que há um aquecimento global que nos vai matar a todos, que a ciência diz que há uma pandemia mortal que vai... Esses são os bons. Depois os negacionistas, estes têm discurso de ódio. Aqueles que, venham lá, welcome refugees, venham imigrantes, invadam-nos, desrespeitem-nos, espalhem o crime. Esses são bons. Aqueles que dizem, não, isto está mal, nós não queremos cá imigração, não queremos invasão imigrante, não queremos substituição populacional, não queremos, etc, etc. Não, temos discurso de ódio, ou seja, não podemos dizer nada. Portanto, isto é de uma má fé, de uma desonestidade a toda a prova. E por fim, para também não me alongar muito, porque já estou a falar há 40 minutos e não quero alongar muito mais. Depois há também uma adjetivação discriminatória entre um lado e outro. Eu não estou aqui a dizer novidades a ninguém daqueles que me está a ouvir, mas no fundo estou a tentar sistematizar e organizar ideias até para as pessoas poderem defendê-las e denunciar junto dos seus amigos, familiares, conhecidos, etc. Então outra coisa que eu quero falar é na adjetivação discriminatória entre um lado e outro da barricada, ou seja, aqueles que estão pró-comunicação social, pró-agendas e aqueles que estão contra. Por exemplo, aqueles selvagens, os taradinhos do clima, apanhados do clima, que fazem vandalismo, atiram tinta, fazem tinta por uma linha, são ativistas. Isto é bonito, são ativistas. Ativistas do clima. Nós, que vamos só interromper uma javardice, numa apresentação de livros javardos, de agendas javardas, não tocámos em ninguém, não estragámos nada, não fizemos nada, são os extremistas. Portanto, aos ativistas e aos extremistas. Eu sou extremista com todo o orgulho, não tenho nenhum problema. Eu não vejo que alguém se possa orgulhar de não ser extremista, ou seja, quem é que quer ser moderadamente inteligente? Quem é que quer ser moderado? Eu sou moderadamente honesto. Não tanto, calma. Eu sou moderadamente asseado. De ser asseado demais também não. Qual é o problema de ser extremista? Agora, o problema não está aqui. O problema está na maneira como eles divulgam a mensagem, que é altamente capciosa, altamente desonesta. E isso intoxica as mentes das pessoas. E, por fim, são mentirosos. Mentem com todos os dentes. Não só manipulam, como mentem. Entram em estado total de negação. E já se sabe que as mentiras ditas repetidamente, uma vez, outra, passam a ser verdades.
E depois vêm as pessoas e papagaiam. Vamos ter imigrantes que os portugueses não querem trabalhar. E as pessoas papagaiam isto e papagaiam. São mentiras. Mentiras. Por que não explicam a verdade? De haver altos impostos e assim haver baixos salários, os portugueses não terem condições, pela nossa matriz cultural, de poder ter filhos, e então vão à procura lá fora de condições melhores e trabalham bem, e o que estamos a importar é mão de obra escrava, e os hipócritas não dizem que aquilo que estamos a importar é escravatura. Esses que se dizem defensores dos direitos humanos, da dignidade humana, convivem muito bem com trabalho escravo ao seu lado e acham isso muito bem. E, portanto, mentem com todos os dentes em relação a temas que são absolutamente fundamentais. O que está muito agora em voga é criminalidade. Tem disparado em Portugal. E nós, no ERIC, sempre dizemos, desde há mais de 20 anos, que o crescimento, o crescer da criminalidade está diretamente associado à importação imigrante. Nós importamos terceiro mundo, tornamos-nos terceiro mundo. Importamos selvagens, trazemos a selvageria para a rua. E a criminalidade está a disparar. Mas os tais comentadores, os tais mentirosos comentadores em horário nobre nos telejornais, mentem. Dizem que não tem nada a ver uma coisa com outra. É ler os jornais, os colunistas, senhores de renome, que nós todos temos que parar para ouvir o Sr. Luís Marques Mendes, na altura ouvir o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, pessoas muito credíveis, não é? Mentem todos. E, portanto, isto é o que faz a comunicação social. Bem, eu vou concluir agora. Tinha aqui um papel, desculpem lá. Então, em conclusão, e antes de poder ler as vossas intervenções, em conclusão, não há dúvida que o poder da comunicação social é absolutamente avassalador, é colossal. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, como também é miserável na ética, miserável na conduta, o que é que acontece? Na desonestidade, na manipulação, o que é que acontece é que, se por um lado é verdade que tem alcançado os seus objetivos, volto a dizer, de estupidificação e de manipulação das massas, por outro lado, também é verdade que esta sincronização, esta sincronia que se vê agora nas várias agendas e da cada vez mais agressiva comunicação social, começa a provocar a revolta em muita gente. Começa a provocar a revolta. Portanto, eles acabam por se autodestruir. Por isso é que eu dizia há pouco, não há vencedores nem vencidos definitivos. O que acontece é que já estão de tal maneira poderosos que aqueles que agora os querem combater, há uma grande desigualdade, é David contra Golias, mas é preciso combatê-los. E por outro lado, também não queria deixar de dar esta nota, que também sinto pena, não sei se devo dizer assim, mas creio que entenderão, sinto que há jornalistas que sofrem, também eles, esta falta de liberdade, esta falta de independência, esta necessidade de obedecer à voz do dono, porque há jornalistas que eu não posso dizer que todos os jornalistas são maus. Há jornalistas que são pessoas retas, são pessoas com princípios, com ética, mas estão completamente maniatados. E das duas, uma, ou são atirados por uma segunda, terceira linha e têm muito pouco pio, ou têm que de alguma forma, acabar por prostituir se querem ter o seu ganha-pão. E sei que muitos jornalistas sofrem e olham à sua volta e veem o mal que a comunicação social está a fazer, veem o mal que se passa no mundo, mas estão completamente maniatados. Também não queria deixar esta pequena nota de reconhecer que há pessoas que também sofrem nesse meio da comunicação social. Os próprios profissionais nessa área, muitos deles são as primeiras vítimas. E depois, o que é que isso gera? Essa miséria da mediocridade da comunicação social, felizmente, leva a falências. Começam os órgãos de comunicação social, mesmo que estejam sustentados por grupos económicos poderosíssimos, começam a ir à falência. E ainda bem, mas depois, infelizmente, vêm partidos políticos defender aquilo que o governo faz, que é injetar dinheiro dos nossos impostos nesta miserável comunicação social. Foi o que aconteceu no tempo dos confinamentos.
15 milhões de euros dos nossos impostos enfiados na comunicação social que não merece nada, e defendido por partidos políticos todos que estavam na Assembleia da República, e por aí fora. Dito isto, o que é que eu recomendaria às pessoas? Bom, primeiro, eu não preciso estar a dizer isto àqueles que já estamos convencidos, mas pelo menos para vocês dizerem às outras pessoas e para algumas pessoas que começam a estar, no mínimo, a começar a estar alerta. Primeiro, desconfiar de tudo o que é dito na comunicação social. Não aceitem tudo. Porque passou nas notícias é verdade. Não. Desconfiar à partida de tudo o que diz a comunicação social. Aliás, mais depressa é o contrário do que dizem do que aquilo que dizem. É evidente que temos que estar ligados ao mundo e saber algumas coisas, mas basta ver as coisas na diagonal, perceber o que está a passar e depois, em vez de consumir do pronto a pensar e papaguear os deslates e as enormidades que dizem, não. É observar, estar atentos, mas depois cruzar fontes de informação, refletir nas coisas, procurar outras fontes mais credíveis e, sobretudo, proteger a sua saúde mental, não consumindo a porcaria da comunicação social, esses programas miseráveis para atividades mentais e por aí fora. E por fim, e por último, e com isto termino, ser uma voz ativa contra aquilo que se está a passar à nossa frente, em concreto em relação à comunicação social, e de, na medida das nossas capacidades, denunciar isto junto das pessoas que nos rodeiam no dia a dia. Pronto, com isto termino a minha apresentação sobre aquilo que eu penso sobre a comunicação social nos tempos atuais. E pronto, e agradeço a vossa presença. E pronto, eu já sei que quando eu for ler isto no final, vou ler imensos comentários de provocação. Isso é normal, isso faz parte, isso não me incomoda muito. Mas agora tenho que olhar para cima. Se agora quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, estejam à vontade, alguma chega que queiram dizer, estejam à vontade. Senão daqui a bocado eu vou desligar e peço-vos aí na caixa de mensagens também, caso tenham interesse nisso, que deixem sugestões para novos diretos, porque eu acho que mesmo sem estar aqui a debater ou a dialogar com alguém, coisa que também vou procurar fazer, que é convidar alguém para a conversa e torna a coisa mais dinâmica, mas mesmo sem isso, sendo só eu a falar e vocês a aturarem-me, a parte escrita pode ser... diz aqui que o ERCT precisa de melhor equipa de propaganda, eu não posso estar mais de acordo, mas se fosse só isso, meu caro, o ERCT precisa de tudo, de tudo. Eu sou o primeiro a reconhecer isso, e sobretudo depois das pancadas que levámos a partir de 2019, precisamos de tudo, mas neste momento sinto que nos estamos a reerguer, sinto não é só, não é um sentir vago, é concreto, e muito há por fazer e vamos fazer e vamos conseguir. Claro que precisa de tudo, precisa de dinheiro, precisa de militantes, precisa de... Mas estamos aí e estamos a agir. E pronto, meus caros, eu creio que não há assim nenhuma pergunta. Tem de investir mais nos vídeos do YouTube, tem toda a razão, diz o Pedro Nunes, e é isso que estou a fazer. E portanto nós todos também temos, eu agora falo por mim, tenho a consciência de que todos podemos melhorar em várias coisas, e também às vezes há uma inércia, também a motivação às vezes está mais de rastros, mas neste momento sim, estou a iniciar estes vídeos. Aliás, eu tenho feito vídeos no YouTube, se alguém tiver o interesse de me seguir, por exemplo, no Twitter, nunca tive tantas visualizações como tenho hoje em dia, que são bons sinais. Há certas publicações que faço que têm alcances absolutamente estrondosos. Eu no outro dia, por exemplo, fiz uma publicação em que não inventei nada, peguei numa mensagem do PS que tinha a bandeira arco-íris, que eles iam para lá umas partes gagas, não sei o quê e tal e coisa. Eu só escrevi isto e desculpem, vou ter que dizer porque escrevi assim, não estou a inventar nada.
o PS assume-se como partido paneleiro, tal e qual isto. E já teve mais de 140 mil visualizações. E, portanto, isto para dizer que, sim, é muito importante apostarmos nas redes sociais, apostarmos nos vídeos, mas entendam que somos amadores, isto não é nenhum queixume, é uma realidade. Enquanto que partidos com representação parlamentar, com grande estrutura, têm dinheiro, têm pessoas, têm equipas, nós não temos. Essa é a realidade. Temos uma coisa que os outros não têm. Eu volto a dizer e digo isto muitas vezes. Temos convicção, não andamos aqui para agradar gregos e troianos. Eu falo por mim, digo sempre as coisas sem papas na língua, de frente. Nunca digo o que não penso. Nunca. Nunca disse na minha vida aquilo que não penso. Posso às vezes não dizer tudo o que penso, até por achar que as pessoas não estão preparadas para ouvir certas coisas. Às vezes posso, enfim, não ir tão longe como gostaria, mas nunca digo o contrário do que penso. Nunca. E temos outra coisa. Somos livres. O ERC é um partido livre, porque não tem dono. Nós não devemos favores a ninguém, nós não dependemos de ninguém, nós não dependemos do sistema, nós não dependemos do avental, nós não dependemos do sionismo, não temos que ostentar bandeiras de Israel, nós não temos dono, somos livres. Podemos não ter estrutura, não ter dinheiro, não ter nada, mas somos livres. E isso não tem preço. E, portanto, aquilo que eu peço é, juntem-se a nós, deem-nos força, divulguem, ponham gosto, partilhem, subscrevam, porque quanto mais alcance isto tiver, mais a mensagem se divulga, está bem? Jorge Antunes, o Chega no fundo pegou na agenda do ERC tendo visibilidade. Sim, é verdade, eu não vou estar aqui a bater no ceguinho, é evidente que sim, é a oposição controlada, é uma válvula de escape, há muitíssima gente, nós perdemos imensa votação, muita gente nossa vota onde não deve, mas contra factos não há argumentos e temos de conviver com isso. E enquanto houver um punhado de portugueses absolutamente resilientes como nós, que não tenham brasileiros e africanos como deputados e que não tenham um discurso dúbio e que não ostentem bandeiras de Israel e que não vão à mesquita em visitas de cortesia. Enfim, nós cá estamos nessa luta com convicção, com coragem, com coerência e, portanto, um dia as pessoas vão ter que dar atenção àquilo que estamos a fazer e vamos continuar. Estejam atentos que o ERGT está a retomar as suas ações. Certo? Pronto, eu vou ficar por aqui. Boa noite a todos e até à próxima, que eu vou tentar que seja na semana que vem. Muito obrigado pela vossa presença. Como é que se sai daqui? Terminar stream. Ok, boa noite.